Você sabe o quanto eu gosto de arquitetura, decoração, paisagismo, inclusive já fui editora de uma revista desta área. Agora imagine entrevistar uma pessoa da qual você é fã. É o que aconteceu nessa matéria com vocês, Maitê Orsi, que é designer de interiores e veio dar dicas incríveis aqui no Simples Assim. Fique com a gente, não esqueça de deixar a sua curtida. Depois que você ver essa matéria, visite e se inscreva no canal da Maitê no YouTube, que se chama Curando Interiores. Quando ela me contou desse título, eu falei, de curadoria, de cura, mas quando você entra no canal, você vê que realmente é um momento saudável, uma relação entre você e sua casa. Simples assim. Olá, eu sou Maitê Orsi, designer de interiores com mais de 3 décadas de atuação. Eu sou especialista em ambientes saudáveis e pós-graduada em Lighting Design. Eu estou muito feliz de estar aqui porque eu amo o canal Simples Assim. Essa proposta de tratar os assuntos com tranquilidade, com simplicidade, é muito gostosa. A Renata está de parabéns. As perguntas que ela me fez para responder para vocês hoje são as seguintes. Se os quadros devem receber iluminação especial ou a própria iluminação do ambiente já é suficiente? Bom, primeiro nós vamos pontuar o seguinte. Quando nós penduramos um quadro na parede, ele vai dar uma dimensão de profundidade muito maior ao espaço, porque a foto, a arte, a cor, a textura, a profundidade, ela tem que ser vista nos seus detalhes e nada como uma boa iluminação para realçar tudo isso. Então, se o quadro está numa localização que ele tem uma iluminação natural boa e ele consegue então ser compreendido em todos os seus detalhes, aí a gente pode até usar a iluminação artificial como uma opção. Se não, nós temos arandelas específicas para quadros, que são aquelas que ficam para cima dos quadros. Nós podemos colocar pontos no teto, direcionados em dimensões, considerando o tamanho do quadro. Então, a dimensão de afastamento, o número de pontos vai depender do quadro que vocês têm. E um aspecto muito importante é, quando nós temos quadro, quando nós temos tela, fotos, nós precisamos de um índice de reprodução de cor muito bom. E esse índice de reprodução de cor é um dado, um processo específico mencionado na lâmpada. Ou seja, quando nós temos a embalagem da lâmpada, nós temos lá o IRC. O IRC, quanto mais alto, mais próximo de 100%, melhor. Então, nós temos que ter uma iluminação de qualidade, nós temos que ter uma iluminação que seja relativamente tranquila para os quadros. Ela não pode, por exemplo, criar muito fator de calor, que isso tudo danifica a tela. Nos museus hoje há inúmeros projetos de aproveitamento da luz natural, com projetos já específicos, né, de direcionamento. É um processo muito mais complexo, mas vamos dizer assim, a melhor luz é a luz natural. Então nós precisamos ficar próxima dela. A outra pergunta é sobre os tons de luz, porque dentro do espectro total, que é a luz branca que nós enxergamos, né, nós temos aí uma graduação de tons que não são tão claros para a gente em termos assim de percepção, mas que eles vão do morno até o branco frio. O que é isso? Então, esse tom mais quentinho, ele tá por volta aí dos seus 2600K, que é
uma qualificação da tonalidade ou cor da luz em graus Kelvin. Esses 2600K podem ir até 6400K, que é uma luz ultra branca. Então, essa luz ultra branca, ela tem uma finalidade, assim como a luz mais quentinha também tem a sua finalidade. Então, quais seriam os efeitos? A luz quente ou a luz morna, ela dá mais aconchego, ela é uma luz mais intimista. A luz muito branca, ela desperta, porque ela é muito semelhante com a luz do amanhecer. Então ela dá aquela, vamos dizer assim, aquele disparo de cortisol. Então empresas que trabalham com turno noturno usam muito a luz fria, justamente para evitar que as pessoas tenham episódios de um cochilo, né? Porque, por exemplo, quem mexe com máquina operatriz é perigoso, a pessoa precisa estar atenta. Então a luz tem um papel muito importante nisso, importante no trabalho, importante no descanso. E o ideal é que a luz acompanhe a graduação da luz natural, né? A luz artificial acompanha a graduação da luz natural em tonalidades. Hoje já existem lâmpadas que estão sendo fabricadas com essa finalidade. São lâmpadas que respeitam o nosso ciclo circadiano. E a última pergunta é se ambientes pequenos pedem luz artificial, uma vez que a iluminação natural é precária em função das aberturas mais generosas. Sim, eu até diria o seguinte: a luz natural, ela é imprescindível, ela é saúde, ela é bem-estar e ela também precisa ter controle, porque, por exemplo, se você tem uma casa que tem uma insolação muito constante, várias horas de sol, então você vai ter algum problema ali com o piso, com móvel, porque a luz do sol é muito poderosa. Mas ela precisa entrar em um período, nós precisamos dosar, para isso nós devemos ter um controle dessa luz natural. E mesmo ambientes pequenos ou grandes, eu digo. E aí, digamos assim, quando você tem um ambiente que ele é precariamente iluminado, é claro que ele vai demandar mais luz artificial e ela deve ser muito bem planejada, muito bem programada. A iluminação, ela tem um projeto muito específico e é uma especialidade, que é a especialidade de Lighting Design. Então, nós precisamos ter um cuidado com a acuidade visual, ou seja, para você poder enxergar bem aquilo que você faz, dependendo do tipo de tarefa, para você estar bem no sentido de respeitar o seu ciclo circadiano, né? Digamos que esse ambiente pequenininho seja um quarto, então esse quarto não deve ter uma iluminação muito clara, ele deve ter iluminação morna e ele deve ter iluminação em vários cenários. Então, para você poder variar luz de cabeceira, luz de teto, um detalhe, uma fita de LED. Então, são muitas as soluções possíveis para um ambiente, seja ele grande ou pequeno. E eu diria assim, a luz muda tudo, né? Se nós não temos luz, nós não enxergamos nada, nem cores, absolutamente. Então, ela é que dá a existência das coisas visualmente. E para isso nós precisamos ter um preparo do ambiente muito de acordo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todos, muito obrigada.